Esther, capítulo 2, versículo de número 5. Esther 2, versículo 5. Esther 2, versículo 5. Eu quero convidá-la a fazer essa leitura. Esther 2 e 5. Vamos. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã. Eu não ouvi ninguém, vamos. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. 6. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, como pai, quando o pai e a mãe dela morreram. Pai querido, Tu é um Deus grande, Senhor. Tu é um Deus muito grande. O que eu te peço nesta manhã, a minha oração nesta manhã, Deus, é que cada um aqui tenha a dimensão que Tu é um Deus grande. E um Deus grande, Ele tem o controle, Ele tem o cuidado de tudo. Em nome de Jesus, fala conosco agora, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Detalhes na palavra de Deus precisam chamar a nossa atenção. Devem chamar a nossa atenção. O texto começa dizendo aqui que essa moça, no versículo 7, coloca o 7. Detalhes interessantes. Ela foi, o nome dela era Hadassa, significa Esther, e ela era filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. É uma palavra, é quase que um eufemismo para dizer que ela era órfã. A orfandade dela era plena. Ela perdeu o pai e ela perdeu a mãe. Além de ter perdido pai e mãe, ela fora criada por alguém que a Bíblia não registra que tinha esposa. É apenas citado o nome dele, que Mordecai criou essa menina. Em nenhum momento na Bíblia tem aqui a referência que Mordecai tem uma esposa que ajuda na criação desta moça. Mas há uma outra informação. E a outra informação está no versículo de número 6. Coloca o 6. Que fora transportado de Jerusalém com os exilados e que foram deportados com Jeconias. Essa moça não tem pai, não tem mãe, e ela é uma exilada. Ela foi levada para outro país. Ela vive em outra nação, em outra cultura. 2 Reis, no capítulo 24, versículo 10 em diante, narra para nós esse tempo, o time que aconteceu essa deportação. Sabe quantos anos? Mais de um século, precisamente 114 anos. Ou seja, há 114 anos atrás, Nabucodonosor vai a Jerusalém, vence aquela comunidade e leva exilado aquela multidão, aquela massa humana. Logicamente, Esther não era nascida, ela nasceu bem depois. Mas quando ela nasce, ela vai nascer sem nenhum vínculo com o seu país, porque 114 anos atrás aconteceu aquela deportação.
Eu fiquei pensando hoje a seguinte coisa: Deus é muito grande. Será que o livro de Esther não quer falar comigo e contigo hoje? Não. A gente tem a mania de ficar olhando para as nossas tragédias, para as nossas faltas, para as nossas debilidades. Como é que você acha que essa moça olhava para si mesma? Não tem pai e não tem mãe e vive exilada em outro país. Qual era o diálogo entre suas coleguinhas de idade? Uma fala: a mamãe está querendo isso de mim, o papai está pedindo isso. E você? Não, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Você não tem pai? Não, não tenho pai, não tenho mãe. Mas você pelo menos conheceu? Não, não conheci. Não conheci nem pai, nem conheci mãe. Mas eu também não sou desse país. Eu também sou uma exilada. Eu sou uma indocumentada. Lá na América tem essa classe, indocumentados. São pessoas que vivem lá, mas que não têm os documentos de lá. E por não ter os documentos de lá, é como que são pairas naquela sociedade. Vive no país, mas não é do país. Não tem direito pleno ao país. Esther é essa pessoa. Mas o que me assusta é que com tudo isso contra ela, quando Nabucodonosor invade Jerusalém há 114 anos e pega uma quantidade enorme de judeus e vai levando para serem exilados, talvez alguém que não foi exilado por alguma razão disse assim: coitado desses pobres infelizes que estão sendo levados para viver em outra situação, vão desgraçar a vida. Talvez. Nabucodonosor não sabe que aquela ação dele faz parte de um plano maior de Deus. Ele não imagina isso, que o que ele está fazendo faz parte de um plano maior de Deus. Nesta manhã, eu tenho que dizer para você, que o plano maior de Deus é maior, infinitamente maior, que as circunstâncias que você está vivendo. Não olhe para as misérias que você está vivendo. Há um plano maior do que tudo isso. Eu vou repetir, você nem ouviu o que eu falei. Há um plano maior do que tudo isso. Talvez o diabo tenha dito: essa menina vai ser depressiva, ela vai ser uma infeliz, vai ser uma moradora de rua, vai se prostituir aqui. Ela não tem que dar atenção a pai, a mãe, a ninguém. E Deus diz o trono assim: ela vai ser rainha. Essa órfã de tudo, vai ser rainha. Ela vai ser rainha. Você hoje, nesta manhã, acredita que Deus tem uma coisa maior para você? Amém? Deus tem uma coisa maior. Deus tem uma coisa maior para você. Meu Deus, como é que pode imaginar que alguém que não tem pai, não tem mãe, que não é nacional, vai virar rainha? Deus tem um chamado, tem um propósito maior do que nós mesmos. Mas o diabo sabe disso também, então o diabo nos prende e nos apequena nos nossos complexos que a gente vive aí tendo o tempo todo. Se eu tivesse, se eu fosse, se eu pudesse, a gente fica o tempo todo descendo cada vez mais. Diga comigo assim: Deus é maior. Diga: Deus é muito maior. Muito maior. Por essa razão o profeta disse: os pensamentos do Senhor são infinitamente maiores que os meus pensamentos. Eu queria que você hoje desse um brado de independência dentro de você.
Os pensamentos de Deus são muito maiores do que as circunstâncias me fazem pensar que é para mim ou não é para mim. Deus tem coisa maior. Amém? Como é que você pode imaginar, irmão? Isso aqui está mais para uma conversa fiada de literatura. Como é que você pode imaginar isso? Como é que tu pode imaginar isso? Uma menina que não tem referência de mãe, não tem referência de pai. Irmãos, imagine você quando essa garota entrou na puberdade. Ela não pôde contar para a mãe. Ela não pôde compartilhar com a mãe aquela... Olha, mãe, eu tô virando uma mocinha. Nada. Nada. Tem aquela história, tem coisa que a gente nunca esquece, aquela propaganda, o primeiro sutiã dessa menina. Não, a mãe não foi com ela comprar. É simples isso. A mãe não foi com ela comprar. Pense você, a entrada na puberdade dela. Ela vai falar com quem? Ela não tem mãe. Ela não tem um ombro amigo, ela não tem um pai. Ela é criada por um outro. Aí um belo dia, esse tio dela, esse cara que ele é muito ousado e diz: olha, Esther, se arruma, porque tem um concurso para ser rainha. Esse cara está maluco. Como é que eu vou ser? Ele enlouqueceu. Não, você vai. Então ela tem que descobrir que ela tem que abrir mão da própria vida dela. Ela entra no concurso e cala a boca e não fala para ninguém. E de repente ela recebe uma ordem: você tem que falar com ele. Falar com ele. Ele não me recebe há muito tempo, eu sou louca. Quem entra lá e ele não estende o cetro morre. Esse rei aí, ele é meio desparafusado. Ele já trocou uma rainha só porque não quis cumprir os caprichos dele. E esse cara... Mas ela escuta uma palavra dura: filha, todo mundo vai morrer, inclusive você. Então ela abre mão da própria vida dela e diz: então que seja isso, vamos jejuar 3 dias e vamos clamar a Deus, e eu vou lá. Ela vai colocando a vida dela em risco. Há um plano maior. Eu quero que você saia nesta manhã aqui deste santuário dizendo para você muitas vezes: há um plano maior de Deus para a minha vida. Há um plano maior de Deus para a minha vida. Não vai ser o que você estão dizendo que vai ser. Há um plano maior. Coloca isso dentro de você. Coloca isso. Pastor, mas como? Não, tire o como. Porque se você pensar no como, você realmente vai virar uma minhoca. Vai virar uma minhoca. Porque, olha, pastor, vai virar uma minhoca. Outro dia eu peguei um aqui, dei um pega. O que você está aí? E as provas? Pastor, eu queria fazer medicina, mas é muito difícil. Eu falei: realmente não faz não. Não faz não. Não faz não, porque tu já está derrotado. Já está derrotado. Você quer fazer? Declara: Senhor, dizem que é complicado, mas tu é um Deus grande. Dizem que é complicado, mas tu é um Deus grande. Tu é um Deus grande. Pastor, olha, dizem que é, mas tu é um Deus grande. Deus é grande ou não é grande? Deus é grande ou não é grande? Então, se Deus é grande, se Deus pegou isso com uma menina chamada Radassa, que não tem nada, ela não tem lenço nem documento, e vira rainha, você é o próximo da fila. Diga assim: eu sou o próximo da fila. Você é o próximo da fila. Não porque você mereça, mas porque Deus é grande. Então, como eu não sei qual é o plano de Deus, Esther sabia que ia virar rainha. Alô? Esther sabia que ia virar rainha. Vou repetir, você não ouviu. Esther sabia que ia virar rainha. Então vem a segunda pergunta: Deus sabia que Esther seria rainha? Deus sabia? Esther sabia? Então levanta a tua cabeça. Aqui nessa igreja pode ter o futuro presidente do Brasil? Pode. Quem é que sabe? É ele.
Então, se é ele que sabe, qual é o meu papel? Levantar a cabeça. Levantar a cabeça. Pastor, eu nunca vou ter uma casa própria. É você que está dizendo isso? Você já perguntou isso a ele? Você já tentou olhar o coração dele? Esther era mais uma menina exilada naquele país. Era mais uma exilada. Talvez quem olhar vai dizer, vai ser uma empregadinha, mais uma faxineira. E quando Deus olha, não, ela é a rainha, é a futura rainha. Irmãos, quando Vasti está reinando, ainda é rainha, Esther já era a próxima da fila, ou não era? Era a próxima da fila. Vasti está lá, mas Esther já é. Esther, fica direitinho aí, não cai não. Não faz nenhuma cicatriz não, porque você é a futura. Você. A gente não acredita, a gente vai diminuindo, a gente vai descendo. Irmão, se tem uma palavra, você tem que crer. Agora, se você não sabe que tem essa palavra, mas você serve um Deus que é grande, você também tem que crer. Amém ou não amém? Amém mesmo? Diz o texto aqui, irmãos, que essa moça, de repente, ela é alçada ao posto de rainha. Eu quero fazer um pedido hoje, a mim e a você, começar comigo. Eu preciso olhar mais para Deus, porque Deus é grande. Eu não devo olhar para aquilo que eu estou vendo. Eu tenho dito essa semana, esses dias, essa batalha aí do filho da Isla, Mateus. Quando ele entrou no hospital, o diagnóstico foi para o pai e para a mãe, e o pai falando, chorando, e a mãe também, 48 horas. O quadro dele foi assim. Ser claro com vocês, esse menino, ele no máximo 48 horas e faz óbito. No máximo 48 horas. E quem disse é neurocirurgião, é especialista. Aí deu 48 horas, o garoto não foi. Aí passou mais 24, não foi. Mais 24 não foi, mais 24 não foi, mais 24 não foi. Estive no hospital, vários funcionários desviados já voltaram para Jesus. Vários, me apresentaram, voltou para Jesus, vários, de médico a enfermeiro a tudo mais, desviado, voltou para Jesus. Ninguém está entendendo nada, porque já era para ter morrido, segundo a visão humana. Deus é maior. Deus é maior. Por que eu estou vendo isso aqui? Eu estou lendo Esther hoje aqui para dizer, Deus é maior. Deus é maior. Ninguém, não passava pela cabeça de nenhum analista, nenhum, que uma garota sem pai, sem mãe, sem ninguém, chegaria ao posto de rainha. Isso é verdade para mim e para a tua vida hoje. Amém? Diga comigo assim, os planos de Deus a meu respeito, eles são infinitamente maiores do que eu jamais pensei. Vou continuar confiando nele. Amém, irmãos?